Não se esqueça, dizia ela com meiguice. Não se esqueça. Gosto tanto das suas modinhas. São tão ternas, tão delicadas. Olhe, dê aqui a Ismênia para me entregar. A noiva de Cavalcante aproximava-se e, ouvindo falar em seu nome, perguntou: Que é, Dulce? A outra explicou-se. Ela aceitou a incumbência e, por sua vez, perguntou a Ricardo com a sua voz dolente: Seu Ricardo, quando é que o senhor pretende estar com Dona Adelaide? Depois de amanhã, eu espero. Vai lá? Vou. Pois então diga-lhe que me escreva. Eu queria tanto receber uma carta. E limpou os olhos furtivamente com o seu pequenino lenço rendado. 3. Golias. No sábado da semana seguinte àquela em que a filha do general recebera como marido o grave e giboso Genelício, glória e orgulho do nosso funcionalismo público, Olga casara-se. A cerimônia correra com a pompa e a riqueza acostumada em pessoas de sua camada. Houve uns arremedos parisienses de corbeille de noiva e outros pequenos detalhes chiques que não a aborreceram, mas que não a encheram lá de satisfação maior que as noivas comuns, talvez nem mesmo ela tivesse. Não foi para a igreja em virtude de uma determinação certa de sua vontade, continuava a não encontrar dentro de si motivo para aquele ato, mas aparentemente nenhuma vontade estranha à sua influíra para isso. O marido é que estava contente. Não seria muito com a noiva, mas com a volta que a sua vida ia tomar, ficando rico e sendo médico, cheio de talento nas notas e recompensas escolares, via diante de si uma larga estrada de triunfos nas posições e na indústria clínica. Não tinha fortuna alguma, mas julgava o seu banal título um foral de nobreza equivalente àquelas com que os autênticos fidalgos da Europa brunem o nascimento das filhas dos salsicheiros yankees. Apesar de seu pai ser Apesar de ser seu pai um importante fazendeiro por aí, em algum lugar deste Brasil, o sogro lhe dera tudo e tudo ele aceitara sem pejo, com o desprezo de um duque de plenamentes e medalhas a receber homenagens de um vilão que não roçou os bancos de uma academia. Julgava que a noiva o aceitara pelo seu maravilhoso título, o pergaminho. É verdade que foi, não tanto pelo título, mas pela sua simulação de inteligência, de amor à ciência, de desmedidos sonhos de sábio. Tal imagem que dele fizera durante instantes em Olga, tal imagem que dele fizera durara, tal imagem que dele fizera durara instantes em Olga. Depois foi a inércia da sociedade, a sua tirania e a timidez natural da moça em romper que a levaram ao casamento. Tanto mais que ela de si para si pensava que se não fosse este, seria outro a ele igual, e o melhor era não adiar. Era por isso que ela não ia para a igreja, em virtude de uma determinação certa de sua vontade. Embora sem perceber o constrangimento de um comando fora dela. Apesar da pompa, esteve longe de ser uma noiva majestosa. Não obstante as origens puramente europeias, era pequena, muito mesmo, ao lado do noivo alto, ereto, com uma fisionomia irradiante de felicidade, e desse modo ela desaparecia dentro do vestido, dos véus e daqueles atavios obsoletos com que se arreiam as moças que se vão casar. De resto, a sua beleza não era grande beleza, aquela que nós exigimos das noivas ricas, segundo o modelo das estampas clássicas. No seu rosto nada de grego, desse grego autêntico ou de pacotilha, ou também dessa majestade de ópera lírica. Havia nos seus traços muita irregularidade, mas a sua fisionomia era profunda e própria. Não só a luz dos seus grandes olhos negros que quase cobriam toda a cavidade orbitária,
Fazia folgar o seu rosto móbil, como a sua pequena boca de um desenho fino exprimia bondade, malícia, e o seu ar geral era de reflexão e curiosidade. Ao contrário do costume, não saíram da cidade e foram morar em casa do antigo empreiteiro. Quaresma não fora à festa, mandara o leitão e o peru da tradição e escrevera uma longa carta. O sítio empolgara-o, o calor ia passar, vinha a época das chuvas, das semeaduras, e não queria afastar-se de suas terras. A viagem seria breve, mas mesmo assim, perdendo um dia ou dois, era como se começasse a desertar da batalha. O pomar estava todo limpo e já estavam preparados os canteiros da horta. A visita de Ricardo veio distraí-lo um pouco, sem desviá-lo, contudo, dos seus afazeres agrícolas. Passou um mês com o major e foi um triunfo. A fama do seu nome procedia-o de forma que todo o município o disputava e festejava. O seu primeiro trabalho foi ir à vila. Ficava a 4 quilômetros adiante da casa de Quaresma e a estrada de ferro tinha uma estação lá. Ricardo dispensou a estrada e foi a pé pela estrada. Ricardo dispensou a estrada e foi a pé pela estrada de rodagem, se assim se pode chamar um trilho cheio de caldeirões que subia e descia morros, cortava planícies e rios em toscas pontes. A vila tinha duas principais, a antiga, determinada pelo velho caminho de tropas, e a nova, cuja origem veio da ligação da velha com a estrada de ferro. Elas se encontravam em T, sendo o braço vertical o caminho da estação. As outras partiam delas, as casas juntavam-se urbanamente no começo, depois iam espaçando, até acabar em mato, em campo. A antiga chamava-se Marechal Deodoro, ex-imperador, e a nova Marechal Floriano, ex-imperatriz. De uma das extremidades da rua Marechal Deodoro partia a da matriz, que ia ter a igreja, ao alto de uma colina, feia e pobre no seu estilo jesuítico. À esquerda da estação, num campo, a Praça da República, que ia dar uma rua mal esboçada por espaçadas casas, ficava a Câmara Municipal. Era um grande paralelepípedo de tijolo, cimalha, janela com sacadas de grade de ferro, puro estilo mestre de obras. Compungia essa nobreza de gosto a quem se lembrasse dos edifícios da mesma natureza das pequenas comunas francesas e belgas da Idade Média. Ricardo entrou num barbeiro na rua Marechal Deodoro, salão Rio de Janeiro, e fez a barba. O Fígaro deu-lhe informações sobre a vila e ele se deu a conhecer. Havia certos circunstantes, um deles tomou-o ao seu cargo e daí em pouco estava relacionado. Quando voltou para a casa do major, já tinha convite para o baile do Dr. Campos, presidente da Câmara, festa que teria lugar na quarta-feira próxima. Chegara sábado e fora passear à vila domingo. Tinha havido missa e o trovador assistiu à saída. A concorrência nunca é grande na roça, mas Ricardo pôde ver algumas daquelas moças do interior, linfáticas e tristes, ataviadinhas, cheias de laços, descendo silenciosas a colina em que se erguia a igreja, espalhando-se pela rua e logo entrando para as casas onde iriam passar uma semana de reclusão e tédio. Foi na saída da missa que lhe apresentaram o Dr. Campos. Era o médico do lugar, morava, porém, na sua fazenda e viera de Aranha com a sua filha, Nair, assistir o ofício religioso. O trovador e o médico estiveram um instante conversando, enquanto a filha, muito magra, pálida, com os longos braços descarnados, olhava com um vexame fingido o solo poeirento da rua. Quando eles partiram, ainda Ricardo considerou um pouco aquele rebento dos ares livres do Brasil. À festa do Dr. Campos seguiram-se outras a que Ricardo deu a honra de sua presença e a alegria da sua voz. Quaresma não o acompanhava, mas gozava a sua vitória. Se bem que o major tivesse abandonado o violão, ainda continuava a prezar aquele instrumento essencialmente nacional. Ai!
As consequências desastrosas do seu requerimento em nada tinham abalado as suas convicções patrióticas. Continuavam as suas ideias profundamente arraigadas, tão somente ele as escondia para não sofrer a incompreensão e maldade dos homens, coitado. Gozava, ele gozava, portanto, a fulminante vitória de Ricardo, que indicava bem naquela população a existência de um resíduo forte da nossa nacionalidade a resistir às invasões das modas e gostos estrangeiros. Ricardo recebia todas as honras, todos os favores, por parte de todos os partidos. O doutor Campos, presidente da Câmara, era quem mais o cumulava de homenagens. Naquela manhã até esperava um dos cavalos do Édio para dar um passeio ao Carico, e esperando foi dizendo a Quaresma que ainda não tinha partido para o Eito. Major, foi uma boa ideia vir para a roça. Vive-se bem e pode subir. Não tenho interesse. Não tenho nenhum desejo disso. Você sabe como me são estranhas todas essas coisas. Sei, não digo que se peça, mas quando nos oferecem, não devemos rejeitar, não acha? Conforme, meu caro Ricardo, eu não podia aceitar encargo de comandar uma esquadra. Até aí não vou. Olhe, Major, eu gosto muito de violão, mas dedico a minha vida ao seu levantamento moral e intelectual. Entretanto, se amanhã o presidente dissesse: Seu Ricardo, você vai ser deputado, o senhor pensa que eu não aceitava, sabendo perfeitamente que não podia mais desferir os treinos do instrumento? Ora, se não, não se deve perder vaza, Major. Cada um tem as suas teorias. Dê certo. Outra coisa, Major, conhece o Dr. Campos? De nome. Sabe que ele é presidente da Câmara? Quaresma olhou um instante para Ricardo com uma ligeira desconfiança. O menestrel não notou o gesto do amigo e emendou: Mora daqui a 1 légua. Já lhe toquei em casa hoje e vou a cavalo passear com ele. Fazes bem. Ele quer conhecê-lo. Posso trazê-lo aqui? Podes. Um camarada do Dr. Campos, neste instante, entrava pela porteira trazendo o cavalo prometido. Ricardo montou e Quaresma seguiu para a roça ao encontro dos seus 2 empregados. Eram agora 2, pois além do Anastácio, que não era bem um empregado, mas agregado, admitira o Felizardo. Felizardo é o nome, tá com letra maiúscula aqui. É porque, né? Era manhã de verão, mas as chuvas continuadas dos dias anteriores tinham atenuado a temperatura. Havia uma grande profusão de luz e os ares estavam doces. Quaresma foi caminhando por entre aquele rumor de vida, rumor que vinha do farfalhar do mato e do piar das aves e pássaros. Esvoaçavam tiéis vermelhos, bandos de coleiros, anuns voavam e punham pequenas manchas negras no verdor das árvores. Até as flores, essas tristes flores dos nossos campos, no momento parece que tinham saído à luz, não somente para a fecundação vegetal, mas também para a beleza. Quaresma e seus empregados trabalhavam agora longe, faziam um roçado e fora para auxiliar esse serviço que contratou. O Felizardo. Era este um camarada magro, alto, de longos braços, longas pernas como um símio. Tinha a face cor de cobre, a barba rala e sob uma aparência de fraqueza muscular. Não havia ninguém mais valente que ele a roçar. Com isto, era um tagarela incansável. De manhã, quando chegava aí pelas 6 horas, já sabia todas as intriguinhas do município. O roçado tinha por fim ganhar terreno ao mato no lado norte do sítio que o capão invadira. Obtido ele, o major plantaria a obra de meio alqueire ou pouco mais de milho, e nos intervalos batatas inglesas, cuja cultura nova em que depositava grandes esperanças. Já se fizera a derrubada e o aceiro estava aberto. Quaresma, porém, não lhe quisera atear fogo. Evitava assim calcinar o terreno, eliminando dele os princípios voláteis ao fogo.
Agora o seu trabalho era separar os paus mais grossos para aproveitar como lenha. Os galhos, os galhos miúdos e folhas ele removia para longe, onde então queimaria em coivaras pequenas. Isso levava tempo, custava tombos ao seu corpo mal habituado aos cipós e tocos, mas prometia dar um rendimento maior ao plantio. Durante o trabalho, Felizardo ia contando as suas novidades para se distrair. Há quem cante, ele falava e pouco se incomodava que lhe dessem ou não atenção. Essa gente anda acesa por aí, disse Felizardo logo que o major chegou. Certas vezes Quaresma fazia-lhe perguntas, atendia-lhe à conversa. Raras não. Anastácio era silencioso e grave. Nada dizia. Trabalhava e de quando em quando parava, considerava numa postura hierática de uma pintura mural tebana. O major perguntou ao Felizardo: Que é que há, Felizardo? O camarada descansou o grosso tronco de camará no monte, limpou o suor com os dedos e respondeu com a sua fala branda e chiante: Negócio de política. Seu tenente Antônio quase briga ontem com o seu doutor Campo. Onde? Na estação. Por quê? Negócio de partido. Pelo que eu vi, seu tenente Antônio é pelo governador e seu doutor Campo é pelo senador. Um sarceiro, patrão. E você, por quem é? Felizardo não respondeu logo. Apanhou a foice e acabou de cortar um galho que enleava o tronco a remover. Anastácio estava de pé e considerou um instante a figura do companheiro paurador. Respondeu afinal: Eu sei lá. Urubu pelado não se mete no meio dos coroados. Isso é bom pro senhor. Eu sou como você, Felizardo. Quem me dera, meu senhor. Ainda transa... Traz... Trazam... Tonte. Ouvi dizer que o patrão é amigo do marechá. Afastou-se com o pau e quando voltou, Quaresma indagou assustado. Quem disse? Não sei, não, senhor. Ouvi a modo de dizer lá na venda do espanhol, tanto assim que doutor Campo tá inchado que nem sapo com a sua amizade. Mas é falso, Felizardo, eu não sou amigo coisa alguma. Conheci-o e nunca disse isso aqui a ninguém. Qual amigo? Qual? Fez Felizardo com um sorriso largo e duro. O patrão tá varrendo a testada. Apesar de todo o esforço de Quaresma, não houve meio de tirar daquela cabeça infantil a ideia de que ele fosse amigo do Marechal Floriano. Conheci-o no meu emprego, dizia o major. Felizardo sorria grosso e por uma vez dizia: Quá, o patrão é fino que nem cobra. Tal teimosia não deixou de impressionar Quaresma. Que queria dizer aquilo? Demais as palavras de Ricardo às suas insinuações pela manhã, ele tinha o trovador em conta de homem leal e amigo fiel, incapaz de lhe estar armando laços para passar maus momentos. Os entusiasmos dele, entretanto, junto à vontade de ser bom amigo, podiam iludi-lo e fazê-lo instrumento de algum perverso. Quaresma ficou um instante pensativo, deixando de remover os galhos cortados. Em breve, porém, esqueceu-se e a preocupação dissipou-se. À tarde, quando foi jantar, já nem mais se lembrava da conversa e a refeição correu natural, nem muito alegre, nem muito triste, mas sem sombra alguma de cogitações por parte dele.
Dona Adelaide, sempre com a sua matinê creme e saia preta, sentava-se à cabeceira, Quaresma à direita e à esquerda. Quaresma à direita e à esquerda Ricardo. Era a velha quem sempre puxava a língua do trovador. Gostou muito do passeio, senhor Ricardo? Não havia meio dela dizer seu. A sua educação de senhora de outros tempos não lhe permitia usar esse plebeísmo generalizado. Vira os pais, gente ainda fortemente portuguesa, dizer senhor e continuava a dizer sem fingimento, naturalmente. Muito. Que lugar! Uma catadupa, que maravilha! Aqui na roça é que se tem inspiração. E ele tomava aquela atitude de arrobo, uma fisionomia de máscara de trágico grego e uma voz cavernosa que rolava como uma trovoada abafada. Tens composto muito, Ricardo, indagou Quaresma. Hoje acabei uma modinha. Como se chama? Indagou Dona Adelaide. Os lábios da Carola. Bonito. Já fez a música? Era ainda a irmã de Quaresma a perguntar. Ricardo levava agora o garfo à boca, deixando-o suspenso entre os lábios, e o prato respondeu com toda a convicção. A música, minha senhora, é a primeira coisa que faço. Há de Nola cantar logo? Pois não, major. Hás de Nola cantar logo? Pois não, major. Após o jantar, Quaresma e o coração dos outros saíram a passear no sítio. Fora essa a única concessão que ao amigo fizera Policarpo no tocante ao regime de seus trabalhos agrícolas. Levava sempre o pedaço de pão que esfarelava em migalhas no galinheiro para ver a atroz disputa entre as aves. Acabando, ficava um instante a considerar aquelas vidas criadas, mantidas e protegidas para sustento da sua. Sorria para os frangos, agarrava os pintinhos ainda em plumes muito vivos e ávidos, e demorava-se a apreciar a estupidez do peru, imponente, fazendo a ronda, a dar estouros presunçosos. Em seguida ia ao chiqueiro, assistia a Anastácio dar a ração, despejando-a nos coxos. O enorme cevado de grandes orelhas pendentes levantava-se dificilmente e solenemente vinha mergulhar a cabeça na caldeira. Noutro compartimento, os bacorinhos grunhiam e, grunhindo, vinham com a mãe chafurdar-se na comida. A avidez daqueles animais era deveras repugnante, mas os seus olhos tinham uma longa doçura bem humana que os fazia simpáticos. Ricardo apreciava pouco aquelas formas inferiores de vida, mas Quaresma ficava minutos esquecidos a contemplá-las numa demorada interrogação muda. Sentavam-se a um tronco de árvore e Quaresma olhava o céu alto enquanto o coração dos outros contava qualquer história. A tarde ia adiantada, a terra já começava a amolecer, pelo fim daquele beijo ardente e demorado do sol. Os bambus suspiravam, as cigarras ciciavam, as rolas gemiam amorosamente. Ouvindo passos, o major voltou-se. Padrinho! Olga! Mal se viram, abraçaram-se, e quando se separaram ficaram ainda a olhar um para o outro com as mãos presas. E vieram aquelas estúpidas e tocantes frases de encontros satisfeitos. Quando chegaste, não esperava. É longe. Ricardo olhava embevecido com a ternura dos dois. Anastácio tirara o chapéu e olhava a sinhazinha com o seu terno e vazio olhar de africano. Passada a emoção, a moça se debruçou sobre o chiqueiro, depois passou a vista pelos 4 pontos e Quaresma perguntou: Que de teu marido? O doutor? Está lá dentro. O marido tinha resistido muito em acompanhá-la até ali. Não lhe parecia bem aquela intimidade com um sujeito sem título, sem posição brilhante e sem fortuna. Ele não compreendia como seu sogro, apesar de tudo um homem rico de outra esfera, tinha podido manter e estreitar relações com um pequeno empregado de uma repartição secundária.
e até fazê-lo seu compadre, que o contrário se desse, era justo, mas como estava a coisa, parecia que abalava toda a hierarquia da sociedade nacional. Mas em definitivo, quando Dona Adelaide o recebeu, cheia de um imenso respeito, de uma particular consideração, ele ficou desarmado e todas as suas pequenas vaidades foram trocadas e satisfeitas. Dona Adelaide, mulher velha, do tempo em que o império armava essa nobreza escolar, possuía em si uma particular reverência, um culto pelo doutorado, e não lhe foi, pois, difícil demonstrá-lo do- quando se viu diante do doutor Armando Borges, de cujas notas e prêmios ela tinha a exata notícia. Quaresma mesmo recebeu com as maiores marcas de admiração e o doutor, gozando aquele seu sobre-humano prestígio, ia conversando pausadamente, sentenciosamente, dogmaticamente, e a provocação que conversava, talvez para que o efeito não se dissipasse, virava com a mão direita o grande anelão simbólico, o talismã que cobria a falange do dedo indicador esquerdo ao jeito de marquise. Conversavam muito. O jovem par contou a agitação política do Rio, a revolta da fortaleza de Santa Cruz, Dona Adelaide, a epopeia da mudança, móveis quebrados, objetos partidos. Pela meia-noite todos foram dormir com uma alegria particular, enquanto os sapos levantavam no riacho defronte o seu grave hino à transcendente beleza do céu negro, profundo e estrelado. Acordaram cedo. Quaresma não foi logo para o trabalho. Tomou café e esteve conversando com o doutor. O correio chegou e trouxe-lhe um jornal. Rasgou a cinta e leu o título. Era o Município, órgão local hebdomadário, filiado ao Partido Situacionista. O doutor se havia afastado. Ele aproveitou a ocasião para ler o jornaleco, pois o pincinês... Agora eu sei o que é pincinês, hein, cara? Aqueles óculos assim, ó, sem haste, antigaço. Pois o pincinês... Como é bom saber o que significa pincinês. Pois o pincinês recostou-se na cadeira de balanço e descobriu o jornal. Estava na varanda, o terral soprava nos bambus que se inclinavam molemente. Começou a leitura. O artigo fundo intitulava-se Intrusos e consistia em uma tremenda descompostura aos não-nascidos no lugar que moravam nele, verdadeiros estrangeiros que se vinham intrometer na vida particular e política da família curuzuense, perturbando-lhe a paz e a tranquilidade. Que diabo queria dizer aquilo? Ia deitar fora o jornaleco quando lhe pareceu ler seu nome entre versos. Procurou o lugar e deu com estas quadrinhas. Política de Curuzu. Quaresma, meu bem, Quaresma do coração. Deixa as batatas em paz, deixa em paz o feijão. Jeito não tens para isso, Quaresma, meu cocumbi? Volta à mania antiga de redigir em tupi, olho vivo. My God. O major ficou estuporado. Que vinha a ser aquilo? Por quê? Quem era? Não atinava, não achava o motivo e o fundo de semelhante ataque. A irmã aproximara-se e, acompanhada da afilhada, Quaresma estendeu-lhe o jornal com o braço tremendo. Lê isto, Adelaide. A velha senhora viu logo a perturbação do irmão e leu com pressa e solicitude. Ela tinha aquela ampla maternidade das solteironas, pois parece que a falta de filhos reforça e alarga o interesse da mulher pelas dores dos outros. Enquanto ela lia, Quaresma dizia: Mas o que foi que eu fiz? Que tenho com política? E coçava os cabelos já bastante encarnecidos. Dona Adelaide disse então docemente: Sossega, Policarpo, por isso só? Ora. A afilhada leu também os versos e perguntou ao padrinho: O senhor se meteu algum dia nessa política daqui? Eu nunca! Vou até declarar que está doido! Exclamaram as duas mulheres ao mesmo tempo, ajuntando a irmã. Isto seria uma covardia, uma satisfação. Nunca!
O doutor e Ricardo chegavam de fora e encontraram os três nessas considerações. Notaram a alteração de Quaresma. Estava pálido, tinha os olhos úmidos e coçava sucessivamente a cabeça. Que há, major? Indagou o troveiro. As senhoras explicaram o caso e deram-lhe as quadrinhas a ler. Ricardo depois contou o que ouvira na vila. Acreditavam todos que o major viera para ali no intuito de fazer política, tanto assim que dava esmolas, deixava o povo fazer lenha no seu mato, distribuía remédios homeopáticos. O Antônio afirmava que havia de desmascarar semelhante tartufo. E não desmentiste? Perguntou Quaresma. Ricardo afirmou que sim, mas o escrivão não quisera acreditar nele e reiterara os seus propósitos de ataque. O major ficou profundamente impressionado com tudo, mas de acordo com seu gênio, incubou nos primeiros tempos a impressão e enquanto estiveram com ele e os seus amigos não demonstrou preocupação. Olga e o marido passaram no sossego cerca de 15 dias. O marido, ao fim de uma semana, já parecia cansado. Os passeios não eram muitos. Em geral, os nossos lugarejos célebres, assim como na Europa, cada aldeia tem a sua curiosidade histórica. Em Curuzu, o passeio afamado era o Carico, uma cachoeira distante 2 léguas da casa de Quaresma, para as bandas das montanhas que lhe barravam o horizonte fronteiro. O doutor Campos já travara relações com o major e graças a ele houve cavalos e cilhão que também permitisse à moça ir à cachoeira. Foram de manhã. O presidente da Câmara, o doutor, sua mulher e a filha de Campos. O lugar não era feio. Uma pequena cachoeira de uns 15 metros de altura despenhava-se em 3 partes pelo flanco da montanha abaixo. A água estremecia na queda como que se enrodilhava e vinha pulverizar-se uma grande bacia de pedra mugindo e roncando. Havia muita verdura e como que toda a cascata vivia sob uma abóboda de árvores. O sol coava-se dificilmente e vinha faiscar sobre a água ou sobre as pedras em pequenas manchas redondas ou oblongas. Os periquitos, de um verde mais claro, pousados nos galhos, eram como as incrustações daquele salão fantástico. Olga pôde ver tudo isso bem à vontade, andando de um para outro lado, porque a filha do presidente era de um silêncio de tumulto e o pai desta tomava com seu marido informações sobre novidades medicinais. Como se cura hoje a erisipela? Ainda se usa muito o tártaro emético? O que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste e abatido da gente pobre. Educada na cidade, ela tinha dos roceiros ideia de que eram felizes, saudáveis e alegres. Havendo tanto barro, tanta água, por que as casas não eram feitas não eram de tijolos e não tinham telhas? Era sempre aquele sapê sinistro e aquele sopapo que deixava ver a trama de varas como o esqueleto de um doente. Por que ao redor dessas casas não havia culturas, uma horta, um pomar? Não seria tão fácil, trabalho de horas? E não havia gado, nem grande nem pequeno. Era raro uma cabra, um carneiro. Por quê? Mesmo nas fazendas o espetáculo não era mais animador. Todas soturnas, baixas, quase sem o pomar olente e a horta suculenta, a não ser o café e o milharal aqui e ali. Ela não pôde ver outra lavoura, outra indústria agrícola. Não podia ser preguiça só ou indolência. Para o seu gasto, para uso próprio, o homem tem sempre energia para trabalhar relativamente. Na África, na Índia, na Cochinchina, em toda a parte os casais, as famílias, as tribos plantam um pouco algumas coisas para eles. Seria a terra? Que seria? E todas essas questões desafiavam a sua curiosidade, o seu desejo de saber e também a sua piedade e simpatia por aquelas párias, maltrapilhos, mal alojados, talvez com fome, sorumbáticos. Pensou em ser homem? Se o fosse, passaria ali e em outras localidades meses e anos. Indagaria, observaria e com certeza havia de encontrar o motivo e o remédio.
Aquilo era uma situação do camponês da Idade Média e começo da nossa. Era o famoso animal de la bruyère, que tinha face humana e voz articulada. Como no dia seguinte fosse passear ao roçado do padrinho, aproveitou a ocasião para interrogar a respeito o tagarela Felizardo. A faina do roçado ia quase no fim. O grande trato da terra estava quase inteiramente limpo e subia um pouco em ladeira a colina que formava a lombada do sítio. Olga encontrou o camarada lá embaixo, cortando a machado as madeiras mais grossas. Anastácio estava no alto, na orla do mato, juntando a ancinho as folhas caídas. Ela lhe falou: Bons dias, Sadona. Então trabalha-se muito, Felizardo? O que se pode? Estive ontem no Carico. Bonito lugar. Onde é que você mora, Felizardo? É de outra banda, na estrada da vila. É grande o sítio de você? Tem alguma terra, sim, senhora Sadona. Você, por que não planta para você? Qual, Sadona? O que é que a gente come? O que plantar ou aquilo que a plantação der em dinheiro? Sadona está pensando uma coisa e a coisa é outra. Enquanto planta, cresce. E então? Quá, Sadona, não é assim. Deu uma machadada, o tronco escapou, colocou o melhor no picador e antes de transferir o machado ainda disse: Terra não é nossa. E formiga? Nós não tem ferramenta, isso é bom para italiano ou alemão, que o governo dá tudo. O governo não gosta de nós. Desferiu o machado firme e seguro, e o rugoso tronco se abriu em duas partes, quase iguais de um claro amarelado, onde o cerne escuro começava a aparecer. Ela voltou querendo afastar do espírito aquele desacordo que o camarada indicara, mas não pôde. Era certo. Pela primeira vez notava que o self-help do governo era só para os nacionais. Para os outros, todos os auxílios e facilidades, não contando com a sua anterior educação e apoio dos patrícios. E a terra não era dele? Mas de quem era então? Tanta terra abandonada que se encontrava por aí. Ela vira até fazendas fechadas com as casas em ruínas. Por que esse acaparamento, esses latifúndios inúteis e improdutivos? A fraqueza de atenção não lhe permitiu pensar mais no problema. Foi vindo para casa, tanto mais que era hora de jantar e a fome lhe chegava. Encontrou o marido e o padrinho a conversar. Aquele perdera um pouco da sua morgue. Havia mesmo ocasião em que era até natural. Quando ela chegou, o padrinho exclamava: Adubos! E é lá possível que um brasileiro tenha tal ideia, pois se temos as terras mais férteis do mundo. Mas se esgotam, major, observou o doutor. Dona Adelaide, calada, seguia com atenção o crochê que estava fazendo. Ricardo ouvia com os olhos arregalados e Olga intrometeu-se na conversa. Que zanga é essa, padrinho? É teu marido que quer convencer-me que as nossas terras precisam de adubos. Isto é até uma injúria. Pois fique certo, major, se eu fosse o senhor, aduziu o doutor, ensaiava uns fosfatos. Dê certo, major, obtemperou Ricardo. Eu, quando comecei a tocar violão, não queria aprender música. Qual música, qual nada. A inspiração basta. Hoje vejo que é preciso. É assim, resumia ele. Todos se entreolharam, exceto Quaresma, que logo disse com toda a força d'alma: Senhor doutor, o Brasil é o país mais fértil do mundo, é o mais bem dotado e as suas terras não precisam empréstimos para dar sustento ao homem, fique certo. Há mais férteis, major, avançou o doutor. Onde? Na Europa. Na Europa? Sim, na Europa. As terras negras da Rússia, por exemplo. O major considerou o rapaz durante algum tempo e exclamou triunfante: O senhor não é patriota? Esses moços, nossa, ô Quaresma, pega mal, pega mal. Pega mal isso daí, cara. Hoje em dia você estaria ferrado, meu parceiro. O jantar correu mais calmo. Ricardo fez ainda algumas considerações sobre o violão. À noite o menestrel cantou a sua última produção, Os Lábios da Carola.
Suspeitava-se que Carola fosse uma criada, Carola fosse uma criada. Me lembra a Caroba lá do Santa e a Porca, né? Fosse uma criada do Dr. Campos, mas ninguém aludiu a isso. Ouviram-no com interesse e ele foi muito aclamado. Olga tocou no velho piano de Dona Adelaide e antes das 11 horas estavam todos recolhidos. Quaresma chegou ao seu quarto, despiu-se, enfiou a camisa de dormir e, deitado, pôs-se a ler um velho elogio das riquezas e opulências do Brasil. A casa estava em silêncio. Do lado de fora não havia a mínima bulha. Os sapos tinham suspendido um instante a sua orquestra noturna. Quaresma lia e lembrava-se que Darwin escutava com prazer esse concerto dos charcos. Agora concerto tá certo, ó, concerto com C. A última vez que eu vi essa palavra estava errada. Tava concerto com C, mas para o verbo consertar, né? Dos charcos. Tudo na nossa terra é extraordinário, pensou. Da despensa que ficava junto ao seu aposento vinha um ruído estranho. Apurou o ouvido e prestou atenção. Os sapos recomeçaram seu hino. Havia vozes baixas, outras mais altas e estridentes. Uma se erguia à outra. Num dado instante, todas se juntaram num uníssono sustentado. Suspenderam um instante a música. O major apurou o ouvido, o ruído continuava. Que era? Eram uns estalos tênues. Parecia que quebravam gravetos, que deixavam outros cair ao chão. Os sapos recomeçaram. O gerente deu uma martelada e logo vieram os baixos e os tenores. Demoraram muito. Quaresma pôde ler umas 5 páginas. Os batráquios pararam, a bulha continuava. O major levantou-se, agarrou o castiçal e foi à dependência da casa de onde partia o ruído, assim mesmo como estava em camisa de dormir. Abriu a porta, nada viu. Ia procurar nos cantos quando sentiu uma ferroada no peito, quase gritou. Abaixou a vela para ver melhor e deu com uma enorme saúva agarrada com toda a fúria à sua pele magra. Descobriu a origem da bulha. Eram formigas que por um buraco no assoalho lhe tinham invadido a despensa e carregavam as suas reservas de milho e feijão, cujos recipientes tinham sido deixados abertos por inadvertência. O chão estava negro e, carregadas com os grãos, elas em pelotões cerrados mergulhavam no solo em busca da sua cidade subterrânea. Quis afugentá-las, matou 1, 2, 10, 20, 100, mas eram milhares e cada vez mais o exército aumentava. Veio uma, mordeu, depois outra e o foram mordendo pelas pernas, pelos pés, subindo pelo pescoço. Não pôde aguentar, gritou, sapateou e deixou a vela cair. O cara foi atacado por formigas, mano. Estava no escuro, debatia-se para encontrar a porta, achou e correu daquele ínfimo inimigo que talvez nem mesmo a luz radiante do sol o visse distintamente. Peço energia, sigo já. Dona Adelaide, a irmã de Quaresma, tinha uns 4 anos mais que ele. Era uma bela... Era uma bela velha, com um corpo médio, uma tez que começava a adquirir aquela pátina da grande velhice, uma espessa cabeleira já inteiramente amarelada e um olhar tranquilo, calmo e doce, fria, sem imaginação, de inteligência lúcida e positiva. Em tudo formava um grande contraste com o irmão. Contudo, nunca houve entre eles uma separação profunda, nem tampouco uma penetração Como assim, velho? Para com isso. Uma penetração perfeita, só pra eu ler tudo aqui. Ela não entendia nem procurava entender a substância do irmão. E sobre ele em nada reagia aquele ser metódico, ordenado e organizado, de ideias simples, médias e claras. Ela já atingira aos 50 e ele para lá marchava,
mas ambos tinham ar saudável, poucos achaques e prometiam ainda muita vida. A existência calma, doce e regrada que tinham levado até ali concorrera muito para a boa saúde de ambos. Quaresma incubou as suas manias até depois dos 40 e ela nunca tivera qualquer. Para Dona Adelaide, a vida era coisa simples, era viver, isto é, ter uma casa, jantar e almoço, vestuário, tudo modesto, médio. Não tinha ambições, paixões, desejos. Moça, não sonhara príncipes, belezas, triunfos, nem mesmo um marido. Se não casou foi porque não sentiu necessidade disso. O sexo não lhe pesava e de alma e corpo ela sempre se sentiu completa. O seu aspecto tranquilo o seu aspecto tranquilo e o sossego dos seus olhos verdes de um brilho lunar de esmeralda emolduravam e realçavam naquele interior familiar a agitação e a inquietude, o alanceado do irmão. Não se vá supor que Quaresma andasse transtornado como um doido, felizmente não. Na aparência até poder-se-ia imaginar que nada conturbava sua alma, porém se mais vagarosamente se examinassem os seus hábitos, gestos e atitudes, logo se havia de ver que o sossego e a placidez não moravam no seu pensamento. Ocasiões havia em que ficava a olhar durante minutos seguidos ao longe o horizonte, perdido em cisma. Outras, isso quando no trabalho da roça, em que suspendia todos os movimentos, fincava o olhar no chão, demorava-se assim um instante, coçando uma mão com a outra, dava depois um muxoxo tensei, continuava o trabalho. E mesmo momentos surgiam em que não reprimia uma exclamação ou uma frase. Anastácio, em tais instantes, olhava por baixo dos olhos do patrão. O antigo escravo não sabia mais fixar e nada dizia. Felizardo continuava a contar a fuga da filha do custódio como manduca da venda e o trabalho marchava. Inútil é dizer que a irmã não fazia reparo nisso, mesmo porque, a não ser no jantar e nas primeiras horas do dia, eles viviam separados. Quaresma na roça, nas plantações, e ela superintendendo o serviço doméstico. As outras pessoas de suas relações não podiam também notar as preocupações absorventes do major, pelo simples motivo de que estavam longe. Ricardo havia 6 meses que não lhe visitara e da afilhada e do compadre as últimas cartas que recebera datavam de 1 semana. Não vendo aquela há tanto tempo quanto ao trovador, e aquele desde quase 1 ano, isto é, o tempo em que estava no sossego. Durante esse tempo, Quaresma não cessou de se interessar pelo aproveitamento de suas terras. Os seus hábitos não foram mudados e a sua atividade continuava sempre a mesma. É verdade que deixara de parte os instrumentos de meteorologia. O higrômetro, o barômetro e os outros companheiros não eram mais consultados e as observações registradas no caderno. Dera-se mal com eles, fosse inexperiência e ignorância das bases teóricas deles, fosse porque fosse, o certo é que toda a previsão que Quaresma fazia, baseada em combinações dos seus dados, saía errada. Se esperava tempo seguro, lá vinha chuva. Se esperava chuva, lá vinha seca. Assim perdeu muita semente e Felizardo mesmo sorria dos seus aparelhos com aquele grosso e cavernoso sorriso de troglodita. Quá, patrão! Isso de chuva vem quando Deus quer. O barômetro aneroide continuava a um canto a dançar o seu ponteiro sem ser percebido. O termômetro de máxima e mínima, legítimo casela, jazia pendurado na varanda sem receber um olhar amigo. A caçamba do pluviômetro estava no galinheiro e servia de bebedouro às vezes. Só o anemômetro continuava teimosamente a rodar, já sem fio, no alto do mastro como se protestasse contra aquele desprezo pela ciência que Quaresma representava. Quaresma vivia assim, ressentido que a campanha que lhe tinham movido, embora tendo deixado de ser pública, lavrava ocultamente.
Havia no seu espírito e no seu caráter uma vontade de acabá-la de vez, mas como? Se não o acusavam, se não articulavam nada contra ele diretamente. Era um combate com sombras, com aparências que seria ridículo aceitar. De resto, a situação geral que o cercava, aquela miséria da população campestre que nunca suspeitara, aquele abandono de terras à improdutividade, encaminhavam sua alma de patriota meditativo a preocupações angustiosas. Via o major com tristeza não existir naquela gente humilde sentimento de solidariedade, de apoio mútuo. Não se associava para coisa alguma e viviam separados, isolados, em famílias geralmente irregulares, sem sentir a necessidade de união para o trabalho da terra. Entretanto, tinham bem perto o exemplo dos portugueses que, unido aos 6 e mais, conseguiam em sociedade cultivar a arado roças de certa importância, lucrar e viver. Mesmo o velho costume do moitirão já se havia apagado. Como remediar isso? Quaresma desesperava. A tal afirmação de falta de braços pareceu-lhe uma afirmação de má-fé ou estúpida. E estúpido ou de má-fé era o governo que os andava importando aos milhares, sem se preocupar com os que já existiam. Era como se no campo em que pastavam mal meia dúzia de cabeças de gado fossem introduzidas mais 3 para aumentar o estrume. Pelo seu caso, ele via bem as dificuldades, os óbices de toda a sorte que havia para fazer a terra produtiva e remunerada. Um fato veio mostrar-lhe com eloquência um dos aspectos da questão. Vencendo a erva de passarinho, os maus tratos e o abandono de tantos anos, os abacateiros de suas terras conseguiram frutificar. Francamente é verdade, mas de forma superior às necessidades de sua casa. A sua alegria foi grande. Pela primeira vez ia passar-lhe pelas mãos dinheiro que lhe dava a terra. Sempre mãe e sempre virgem. Tratou de vender, mas como? A quem? No lugar havia um outro que os queria comprar por preços ínfimos. Com decisão foi ao rio procurar comprador. Andou de porta em porta. Não queriam, eram muitos. Ensinaram-lhe que procurasse um tal senhor Azevedo no mercado, o rei das frutas. Lá foi. Abacates, ora, tenho muitos, estão muito baratos. Entretanto, disse Quaresma, ainda hoje indaguei em uma confeitaria e pediram-me pela dúzia 5.000 réis. Em porção, o senhor sabe que... É isso, enfim. Se quer, mande-os. Depois tilintou a pesada corrente de ouro, pôs uma das mãos na cava do colete e quase de costas para o major. É preciso vê-los, o tamanho influi. Quaresma os mandou e quando lhe veio o dinheiro teve a satisfação orgulhosa de quem acabara de ganhar uma grande batalha imortal. Acariciou uma por uma aquelas notas encardidas, leu-lhes bem o número e a estampa, amarrou-a todas uma ao lado da outra sobre uma mesa e muito tempo levou sem ânimo de trocá-las. Para avaliar o lucro, descontou o frete de estrada de ferro e carroça, o custo dos caixões, o salário dos auxiliares, e após esse cálculo, que não era laborioso, teve a evidência de que ganhara 1.500 réis, nem mais nem menos. O senhor Azevedo tinha-lhe pago pelo tanto a quantia com que se compra uma dúzia. Azevedo. Esse livro aqui é do Aloysio Azevedo, né? Eu vou tentar me lembrar se é. Assim mesmo, seu orgulho não diminuiu e ele viu naquele ridículo lucro objeto para maior contentamento do que se recebesse um avultado ordenado. Foi, portanto, com redobrada atividade que se pôs a trabalhar. Para o ano o lucro seria maior. Tratava-se agora de limpar as fruteiras. Anastácio e Felizardo continuavam ocupados nas grandes plantações. Contratou um outro empregado para ajudá-lo no tratamento das velhas flores frutíferas. Foi, pois, com o mané candeeiro que ele se pôs a serrar os galhos das árvores, os galhos mortos e aqueles que a erva daninha segurava às suas raízes. Era árduo e difícil o trabalho. Tinham às vezes que subir às grimpas para
a extirpação do galho atingido. Os espinhos rasgavam as roupas e feriam as carnes, e em muitas ocasiões estiveram em risco de vir ao chão Serrote e Quaresma ou Camarada. Mané Candeeiro falava pouco, a não ser que se tratasse de coisas de caça, mas cantava que nem passarinho. Estava a serrar, estava a cantar trovas roceiras, ingênuas, onde com surpresa o major não via entrar a fauna, a flora locais, os costumes das profissões roceiras. Eram vaporosamente sensuais e muito ternas, melosas até. Por acaso lá vinha uma em que um pássaro local entrava, então o major escutava. Eu vou dar a despedida, como deu Bacurau, uma perna no caminho, outra no galho de pau. Este Bacurau que entrava aí satisfazia particularmente as aspirações de Quaresma. A observação popular já começava a interessar-se pelo espetáculo ambiente, já se emocionava com ele e a nossa raça deitava, portanto, raízes na grande terra que habitava. Ele a copiou e mandou ao velho poeta de São Cristóvão. Felizardo dizia que Mané Candeeiro era um mentiroso, pois todas aquelas caçadas de caititus, cajus, onças eram patranhas, mas respeitava o seu talento poético, principalmente no desafio. O moleque é bom. Ele era claro e tinha umas feições regulares, cesarianas, duras e fortes, um tanto amolecidas pelo sangue africano. Quaresma procurou descobrir nele aquela odiosa catadura que Darwin achou nos mestiços, mas sinceramente não a encontrou. Com o auxílio de Mané Candeeiro foi que Quaresma. Com o auxílio de Mané Candeeiro foi que. Com o auxílio de Mané Candeeiro foi que Quaresma conseguiu acabar de limpar as fruteiras daquele velho sítio abandonado há quase 10 anos. Quando o serviço ficou pronto, ele viu com tristeza aquelas velhas árvores amputadas, mutiladas, com folhas aqui e sem folhas ali. Parecia sofrer e se lembrou das mãos que as tinham plantado há 20 ou 30 anos. Escravos, talvez, banzeiros e desesperançados. Mas não tardou que os botões rebentassem e tudo reverdecesse, e o renascimento das árvores como que trouxe o contentamento das aves e do passaredo solto. De manhã esvoaçavam os tiéis vermelhos com seu pio pobre, espécie de ave tão inútil e tão bela de plumas que parecem ter nascido para os chapéus das damas, as rolas pardas e caboclas em bando, mariscando no chão capinado. Pelo correr do dia eram os sanhaçus a cantar nos ganhos altos, Ô papacapim do meu sonho! Os papacapins, as nuvens de coleiros, e de tarde como que todos eles se reuniam, piando, cantando, chiureando, pelas altas mangueiras, pelos cajueiros, pelos abacateiros, entoando louvores ao trabalho tenaz e fecundo do velho Major Quaresma. Não durou muito essa alegria. Um inimigo apareceu inopinadamente com a rapidez ousadíssima de um general consumado. Até ali ele se mostrara tímido, parecia que somente mandava esclarecedores. Desde aquele ataque às provisões de Quaresma logo afugentadas, não mais as formigas reapareceram. Mas naquela manhã, quando contemplou seu milharal, foi como se lhe tirassem a alma, e ficou sem ação, e as lágrimas lhe vieram aos olhos. O milho, que já tinha repontado muito verde e pequenino, com uma timidez de criança, crescera cerca de meio palmo acima da terra. O major até mandara buscar o sulfato de cobre para a solução em que ia lavar a batata inglesa a plantar nos intervalos dos pés. Toda a manhã ele ia lá e já via o milharal crescido com o seu pendão branco e as suas espigas de coma cor de vinho oscilando ao vento, ponto. E vírgula. Naquela ele não viu nada mais, até os tenros colmos tinham sido cortados e levados para longe, a modo que é obra de gente, disse Felizardo. Entretanto, tinham sido as saúvas, os terríveis himenópteros, piratas ínfimos que lhe caíam em cima do trabalho com uma rapacidade turca. Era preciso combatê-los.
Quaresma pôs-se logo em campo, descobriu as aberturas principais do formigueiro e em cada uma queimou o formicida mortal. Passaram-se dias. Os inimigos pareciam derrotados, mas certa noite, indo ao pomar para melhor apreciar a noite estrelada, Quaresma ouviu uma bulha esquisita, como se alguém esmagasse as folhas mortas das árvores. Um estalido, e era perto. Acendeu um fósforo e o que viu, meu Deus? Quase todas as laranjeiras estavam negras de imensas saúvas. Havia delas as centenas, pelos troncos e pelos galhos acima, e agitavam-se, moviam-se andando como em ruas transitadas e vigiadas a população de uma grande cidade. Umas subiam, outras desciam, nada de atropelos, de confusão, de desordem. O trabalho como que era regulado a toques de corneta. Lá em cima, umas cortavam as folhas pelo pecíolo. Cá embaixo, outras serravam-nas em pedaços e afinal eram carregadas por terceiras, levantando-as acima da descomunal cabeça em longas fileiras pelo trilho limpo, aberto entre a erva rasteira.